Capítulo 15. Escapada. O Poço. A morte sobre asas negras. A fumaça do acampamento dragoniano em chamas pairava sobre as negras terras pantanosas, protegendo os companheiros dos olhos daquelas criaturas estranhas e malignas. A fumaça flutuava como um fantasma pelo pântano, encobrindo a lua prateada e obscurecendo as estrelas. Os companheiros não se arriscaram a ter qualquer luz, nem mesmo a luz do cajado de Raistlin, pois eles podiam ouvir o som das cornetas à volta deles enquanto os líderes dragonianos tentavam restabelecer a ordem. Vendaval os guiava. Apesar de sempre ter se orgulhado de suas próprias habilidades na floresta, Tanis perdeu completamente seu senso de direção naquele lamaçal coberto de névoa negra. Relances ocasionais, efêmeros e incompletos das estrelas, toda vez que a fumaça levantava, indicavam que eles estavam indo para o norte. Eles ainda não tinham ido muito longe quando Vendaval errou um passo e afundou até os joelhos dentro da lama. Depois que Tanis e Caramon tiraram o homem das planícies para fora da água, Taslerhoff tomou a dianteira, testando o chão com seu cajado Rupak. Ele afundava a cada tentativa. Nós não temos outra alternativa, a não ser nos arrastarmos nessa lama, Vendaval disse desconsolado. Escolhendo um caminho onde a água parecia mais rasa, os companheiros deixaram a terra firme e entraram na lama. No início, a água chegava apenas até a altura dos tornozelos. Depois, eles afundaram até os joelhos. Logo, eles afundaram ainda mais. Tanis foi obrigado a carregar Taslerhoff. O Kender, sorridente, segurava-o pelo pescoço. Flint recusou firmemente todas as ofertas de ajuda, mesmo quando a ponta de sua barba se molhou. Depois, ele desapareceu. Caramon, que vinha logo atrás dele, pescou o anão, tirou-o para fora da água e pendurou-o sobre seu ombro como se ele fosse um saco molhado. O anão estava cansado e assustado demais para reclamar. Raistlin cambaleava, tossindo, suas vestes puxando para baixo. Fatigado e ainda sob o efeito do veneno, o mago finalmente caiu. Sturm agarrou-o e carregou o mago meio que arrastando-o pelo pântano. Depois de uma hora chapinhando desajeitadamente na água gelada, eles finalmente encontraram terra firme e se jogaram no chão para descansar, tremendo de frio. As árvores começaram a estalar e a resmungar, seus galhos se dobrando quando um vento forte soprou vindo do norte. O vento cortou a névoa em pequenos fragmentos. Raistlin, deitado no chão, olhou para cima. O mago arfou e sentou-se assustado. Nuvens de tempestade. Ele se engasgou, tossiu e fez força para falar. Elas vêm do norte. Nós não temos tempo. Nós precisamos chegar em Shakzaroth. Apressem-se, antes que a lua se ponha. Todos olharam para cima. Uma escuridão se aproximava vindo do norte, engolindo as estrelas. Tanis sentia a mesma sensação de urgência que agitava o mago. Exausto, ele se levantou. Sem dizer uma palavra, o resto do grupo se levantou e seguiu adiante. Vendaval assumiu a liderança, mas a água escura do pântano bloqueou o caminho deles mais uma vez. Outra vez não, Flint reclamou. Não, nós não vamos ter de nos arrastar na lama outra vez. Venham ver, Vendaval disse. Ele os guiou até a borda da água. Lá, entre muitas outras ruínas que se erguiam do chão escuro, havia um obelisco que tinha caído ou sido derrubado para servir de ponte até a outra margem do pântano. Eu vou primeiro. Taz apresentou-se como voluntário, pulando com energia sobre a longa pedra. Ei, tem algo escrito nessa coisa, algum tipo de runa. Eu tenho de ver isso, Raistlin sussurrou correndo. Ele disse uma palavra de comando. Shrak! E o cristal na ponta de seu cajado se acendeu. Depressa, Sturm grunhiu. Você acabou de contar para todo mundo num raio de 40 quilômetros que nós estamos aqui. Mas Raistlin não se apressaria. Ele segurou a luz sobre as runas compridas e finas, estudando-as com atenção. Tanis e os outros subiram no obelisco e se juntaram ao mago. O Kender agachou-se, acompanhando as runas com sua mão pequena. O que é que elas dizem, Raistlin? Você consegue ler? A linguagem parece ser bem antiga. Ela é antiga, o mago murmurou. Ela é de bem antes do cataclismo. As runas dizem: grande cidade de Shakzaroth, cuja beleza o cercam. Fala para o bem de seu povo e seus feitos generosos. Os deuses nos recompensaram na graça de nosso lar. Que horrível! Lua Dourada estremeceu, olhando a ruína e a desolação que havia à sua volta.
Os deuses os recompensaram, sem dúvida, Raistlin disse, seus lábios abrindo-se num sorriso cínico. Ninguém disse nada. Então, Raistlin murmurou, Dulac, e a luz se extinguiu. De repente, a noite pareceu bem mais negra. Nós temos de ir andando, o mago disse. Com certeza existe mais de um monumento para indicar o que este lugar já foi um dia. Eles cruzaram o obelisco e entraram em uma densa floresta. A princípio, parecia não haver trilha alguma. Depois, procurando diligentemente, Vendaval encontrou uma trilha aberta entre os cipós e as árvores. Ele se ajoelhou para estudá-la. Seu rosto estava assustado quando ele se levantou. Dragonianos? Tanis perguntou. Sim, ele disse lentamente. Pegadas de muitos pés com garras, e eles vão para o norte, direto para a cidade. Tanis perguntou em voz baixa. É esta a cidade destruída onde lhe foi dado o cajado? E onde a morte tinha asas negras, Vendaval acrescentou. Ele fechou os olhos e passou a mão sobre o rosto. Depois inspirou profundamente e de forma irregular. Eu não sei, eu não consigo lembrar, mas estou com medo sem saber por quê. Tanis colocou a mão no braço de Vendaval. Os elfos têm um ditado. Só os mortos não sentem medo. Vendaval surpreendeu Tanis ao agarrar de repente as mãos do meio-elfo. Eu nunca tinha conhecido um elfo, o homem das planícies disse. Meu povo desconfia deles, dizendo que os elfos não nutrem nenhum sentimento por Kryn nem pelos humanos. Eu acho que meu povo está enganado. Estou contente por ter te conhecido, Tanis de Qualinost. Eu o considero um amigo. Tanis conheceu o suficiente da cultura das planícies para saber que com esta afirmação, Vendaval tinha declarado estar disposto a sacrificar tudo por aquele meio-elfo, até mesmo sua vida. Um voto de amizade era um voto solene entre os homens das planícies. Você é meu amigo também, Vendaval, Tanis disse simplesmente. Você e Lua Dourada, os dois são meus amigos. Vendaval voltou os olhos para a Lua Dourada, que estava perto deles, apoiada no cajado com os olhos fechados e o rosto tenso de dor e exaustão. O rosto de Vendaval enterneceu-se de compaixão quando ele olhou para ela. Depois ficou tenso. O orgulho colocou a máscara impassível outra vez. Shakti-Zarot não está longe, ele disse tranquilo. E estas pegadas são velhas. Ele guiou o grupo para a floresta. Depois de uma pequena caminhada, a trilha do norte, de repente, passou a ter uma pavimentação de pedras. Uma rua! Exclamou Tazlehoff. As imediações de Shakti-Zarot, Raistlin disse. Já não era sem tempo. Flint olhou tudo em volta descontente. Que bagunça! Se o maior presente já dado ao homem está aqui, ele deve estar bem escondido. Tanis concordou. Ele nunca tinha visto um lugar tão desolador. À medida que eles caminhavam, a rua os levava a um pátio aberto e pavimentado. Do lado leste haviam 4 colunas eretas e solitárias que não suportavam nada. O prédio em volta delas estava em ruínas. Um enorme muro circular de pedra erguia-se intacto até mais ou menos 1,20 m do solo. Caramon foi até ele para inspecioná-lo e anunciou que se tratava de um poço. É fundo, ele disse. Ele se inclinou e olhou para baixo dentro do poço. Cheira mal também. Ao norte do poço havia o que parecia ser o único prédio que parecia ter escapado à destruição do cataclismo. Ele tinha sido construído com uma rocha branca pura, suportada por colunas altas e delicadas. Grandes portas douradas de folha dupla brilhavam ao luar. Esse era um templo dedicado aos deuses antigos, Raistlin disse, mais para ele mesmo do que para qualquer um dos outros. Mas Lua Dourada, que estava perto dele, ouviu seu murmúrio. Um templo? Ela repetiu olhando para o edifício. Que lindo! Ela caminhou na direção dele, estranhamente fascinada. Tanis e o resto do grupo procuraram pelos arredores e não encontraram nenhum outro edifício intacto. Colunas acanaladas jaziam no chão, seus pedaços quebrados, alinhados de forma a mostrar sua antiga beleza. Estátuas caídas quebradas e, em alguns casos, grotescamente desfiguradas. Tudo era antigo, tão antigo que fez até o anão se sentir jovem. Flint sentou-se numa coluna. Bem, estamos aqui. Ele piscou para Raistlin e bocejou. E agora, mago? Os lábios finos de Raistlin abriram-se, mas antes que ele pudesse responder, Tazlehoff gritou.
Dragoniano! Todos giraram o corpo com as armas nas mãos. Um dragoniano, pronto para atacar, estava olhando para eles da beirada do poço. Detenham-no! Tannis gritou. Ele vai alertar os outros! Mas antes que alguém pudesse alcançá-lo, o dragoniano abriu suas asas e voou para dentro do poço. Raistlin, com seus olhos dourados brilhando sob o luar, correu para o poço e espiou sobre a beirada. Levantando sua mão como se fosse lançar um feitiço, depois ele hesitou e deixou suas pequenas mãos caírem ao longo de seu corpo. Eu não posso, ele disse. Eu não consigo pensar. Eu não consigo me concentrar. Eu preciso dormir. Nós todos estamos cansados, Tannis disse exausto. Se tem alguma coisa lá embaixo, ele a avisou. Agora não há mais nada que possamos fazer. Nós precisamos descansar. Ele foi avisar alguém, Raistlin murmurou. Ele se agasalhou com seu manto e olhou em volta com os olhos arregalados. Vocês não conseguem sentir? Nenhum de vocês? Meio-elfo, o mal está prestes a despertar e sair do esconderijo. O silêncio tomou conta do grupo. Então, Taslehoff subiu no muro de pedra e olhou para baixo. Olhem, o dragoniano está boiando como uma folha. Suas asas não se movem. Fique quieto, Tannis disse asperamente. Taslehoff olhou para o meio-elfo surpreso. A voz de Tannis havia soado tensa e não natural. O meio-elfo estava olhando para o poço, suas mãos apertadas nervosamente. Tudo estava parado, parado demais. As nuvens de tempestade se acumulavam ao norte, mas não havia vento algum. Nenhum galho estalou, nenhuma folha balançou. A lua prateada e a vermelha projetavam sombras gêmeas que faziam as coisas vistas com os cantos dos olhos parecerem irreais e distorcidas. Então Raistlin se afastou lentamente do poço, levantando as mãos diante dele como para se proteger de algum perigo assustador. Eu também sinto, Tannis disse engolindo um seco. O que é isso? Sim, o que é isso? Taslehoff inclinou-se e olhou atentamente para dentro do poço. Ele pareceu tão fundo e escuro quanto os olhos de ampulheta do mago. Leve-o para longe daqui, Raistlin gritou. Tannis, contagiado pelo medo do mago e a sensação crescente de que algo estava terrivelmente errado, começou a correr na direção de Tas, mas no momento em que começou a se mexer, ele sentiu o chão tremer sob seus pés. O Kender deu um grito assustado quando o antigo muro de pedra do poço trincou e cedeu sob seus pés. Tas sentiu-se escorregando para dentro da terrível escuridão abaixo dele. Ele agitou as mãos e os pés freneticamente, tentando se agarrar nas rochas que se quebravam. Tannis lançou-se desesperadamente, mas estava longe demais. Vendaval tinha começado a se mover quando ouviu o grito de Raistlin e os passos longos e ágeis do homem alto levaram-no rapidamente até o poço. Agarrando Tas pelo colarinho, o homem das planícies tirou-o do muro, bem na hora em que as pedras e a argamassa desmoronaram para dentro da escuridão. O chão tremeu mais uma vez. Tannis tentou forçar seu cérebro anestesiado a tentar descobrir o que estava acontecendo. Então um jato de ar frio saiu do poço. O vento varreu terra e folhas do pátio e as lançou no ar, atingindo Tannis no rosto e nos olhos. Corra! Tannis tentou gritar, mas engasgou com um cheiro fétido que saía do poço. As colunas que haviam ficado de pé depois do cataclismo começaram a balançar. Os companheiros olhavam com medo para o poço. Então Vendaval afastou o olhar. Lua dourada? Ele disse, olhando em volta. Ele deixou Tas cair no chão. Lua dourada! Ele parou quando um grito estridente ergueu-se das profundezas do poço. O som era tão alto e agudo que ele perfurava a cabeça. Vendaval procurava Lua Dourada freneticamente, chamando seu nome. Tannis ficou atordoado com o barulho, incapaz de se mover. Ele viu Sturm se afastar lentamente do poço com a mão na espada. Ele viu Raistlin gritar alguma coisa que Tannis não conseguia ouvir. O rosto fantasmagórico do mago com um brilho amarelo metálico, seus olhos dourados tornados vermelhos pela luz vermelha da lua. Ele viu Taslehoff olhando para o poço com os olhos arregalados de espanto. Sturm cruzou o pátio, pegou o Kender com uma das mãos e correu para as árvores. Caramon correu em direção a seu irmão exausto, agarrou-o e tentou se proteger. Tannis sabia que algum mal monstruoso estava saindo do poço, mas ele não conseguia se mover. As palavras "Corra, imbecil, corra!" gritavam em seu cérebro. Vendaval também tinha ficado próximo ao poço, lutando contra o medo que crescia dentro dele. Ele não conseguia encontrar Lua Dourada.
Distraído pela tentativa de evitar que o Kender rolasse para dentro do poço, ele não tinha visto Lua Dourada se aproximar do templo intacto. Ele olhou em volta feito um louco, esforçando-se para se manter equilibrado enquanto o chão balançava debaixo de seus pés. O ruído estridente, o pulsar e o tremer do chão trouxeram de volta memórias pavorosas e horripilantes. Morte em asas negras. Ele começou a suar e tremer. Depois, obrigou sua mente a pensar em Lua Dourada. Ela precisava dele, ele sabia, e somente ele sabia que a demonstração de força dela só servia para esconder o medo, a dúvida e a incerteza que ela sentia. Ela devia estar terrivelmente amedrontada e ele tinha de encontrá-la. Quando as pedras do poço começaram a cair, Vendaval se afastou e avistou Tanis. O meio-elfo estava gritando e apontando para o templo atrás de Vendaval. Vendaval sabia que Tanis estava dizendo alguma coisa, mas ele não conseguia ouvir por causa do som estridente. Então ele entendeu. Lua Dourada. Vendaval virou-se para ir buscá-la, mas perdeu o equilíbrio e caiu de joelhos. Ele viu Tanis começar a correr na direção dele. Então o terror saiu do poço. O terror de seus pesadelos febris. Vendaval fechou os olhos e não viu mais nada. Era um dragão. Tanis, naqueles primeiros momentos, quando seu sangue pareceu se esvair do seu corpo, deixando-o fraco e sem vida, olhou para o dragão assim que ele saiu do poço e pensou: que lindo, que lindo. Negro e liso, o dragão ergueu-se. Suas asas brilhantes dobradas ao lado de seu corpo, as escamas cintilando. Os olhos luziam com um tom vermelho-negro, da cor de pedra fundida. Sua boca se abriu em um rosnado. Os dentes reluziam brancos e malignos. A língua vermelha e longa enrolava-se quando ela respirava o ar noturno. Livre do confinamento do poço, o dragão abriu suas asas, ocultando as estrelas, obliterando o luar. Cada asa tinha na ponta uma garra branca, que luzia vermelha como sangue sob a luz de Lunitari. Um medo, como Tanis nunca tinha imaginado antes, encolheu seu estômago. Seu coração pulsava dolorosamente. Ele não conseguia respirar. Conseguia apenas olhar com terror e espanto, maravilhado com a beleza mortal da criatura. O dragão circundou cada vez mais alto em direção ao céu noturno. Então, quando Tanis sentiu o medo paralisante começar a diminuir e começou a buscar seu arco e flecha, o dragão falou. Ela disse uma palavra na língua da magia, e uma escuridão espessa e terrível caiu do céu, cegando todos eles. Tanis perdeu instantaneamente a noção de onde ele estava. Ele só sabia que havia um dragão acima dele pronto para atacar. Ele era incapaz de defender a si mesmo. Tudo o que ele conseguia fazer era se agachar, rastejar entre os destroços e tentar se esconder desesperadamente. Privado de seu sentido da visão, o meio-elfo concentrou-se em sua audição. O som estridente tinha parado no momento em que a escuridão caiu sobre eles. Tanis conseguia ouvir o lento e gentil bater de asas coriáceas do dragão e sabia que ela estava voando em círculos acima deles, subindo cada vez mais. Depois, ele não conseguia mais ouvir o bater das asas. Ele visualizou uma grande ave de rapina negra, suspensa no ar, esperando. Depois, ouviu-se um som gentil de farfalhar, o som de folhas sendo carregadas quando o vento fica forte, antes de uma tempestade. O som aumentou cada vez mais, até se transformar no barulho do vento quando a tempestade chega, e então se ouviu o som estridente do furacão. Tanis pressionou o corpo contra o poço quebrado e cobriu a cabeça com as mãos. O dragão estava atacando. Ela não conseguia enxergar na escuridão que ela mesma havia criado, mas que Sante sabia que os intrusos ainda estavam no pátio lá embaixo. Seus asseclas, os dragonianos, tinham-na avisado que um grupo perambulava por aquelas terras, levando consigo o cajado de cristal azul. Lord Verminard queria o cajado. Queria que ele estivesse guardado e seguro com ela, para nunca mais ser visto nas mãos de humanos. Mas ela o tinha perdido e Lord Verminard não estava contente com isso. Ela tinha de consegui-lo de volta. Por isso que Sante tinha esperado um instante antes de conjurar a magia da escuridão, estudando cuidadosamente os intrusos à procura do cajado. Sem saber que o cajado já havia saído de seu campo de visão, ela estava satisfeita. Ela só tinha que destruir. A dragoa despencou do céu, suas asas coriáceas curvando-se para trás como a lâmina de uma adaga negra. Ela desceu na direção do poço, para onde tinha visto os intrusos correrem em busca de proteção. Sabendo que eles estariam paralisados devido à dragofobia,
K'Sante tinha certeza de que poderia matar a todos com um só golpe. Ela abriu sua boca cheia de presas. O som de alguma coisa se aproximando foi ficando cada vez mais alto, depois parou por um instante. Ele podia ouvir enormes tendões estalando, erguendo-se e abrindo as asas gigantescas. Depois, ele ouviu o som de ar sendo sugado por uma garganta aberta. E então, um som estranho, que o lembrou de vapor escapando de uma chaleira de água fervendo. Alguma coisa líquida espirrou perto dele. Ele ouvia pedras borbulhando, rachando e se partindo. Gotas do líquido espirraram em suas mãos. E ele arquejou quando uma dor lancinante penetrou seu ser. Depois, Stannis ouviu um grito. Era uma voz grave, o grito de um homem. Vendaval! Tão terrível, tão agonizante era o grito, que Stannis enfiou as unhas na palma de sua mão para evitar que sua voz se juntasse àquele grito horrível de dor e ele revelasse sua posição ao dragão. O grito parecia sem fim, mas depois ele se transformou em um gemido. Stannis sentiu um corpo grande passar por ele na escuridão. As pedras contra as quais ele comprimia seu corpo tremeram. Então, o tremor provocado pela passagem do dragão afundou cada vez mais nas profundezas do poço. Finalmente, o chão estava firme. Fez-se silêncio. Stannis encheu os pulmões e abriu os olhos. A escuridão tinha desaparecido. As estrelas reluziam. As luas brilhavam no céu. Por um momento, o meio-elfo não conseguia fazer outra coisa a não ser respirar e respirar de novo, tentando acalmar seu corpo que tremia. Aí, ele se levantou e correu na direção de uma forma escura, deitada no pátio de pedra. Stannis foi o primeiro a chegar perto do corpo do Homem das Planícies. Ele deu uma olhada, depois engasgou e virou o rosto para o outro lado. O que havia restado de Vendaval não se parecia mais com qualquer coisa humana. A carne do homem tinha sido calcinada. O branco dos ossos era claramente visível nos lugares onde a pele e os músculos tinham derretido. Seus olhos escorriam como geleia pelas bochechas descarnadas. Sua boca estava aberta num grito silencioso. Suas costelas estavam expostas. Havia pedaços de carne e roupa queimada grudados nos ossos. Mas o mais horrível, a carne de seu torso tinha sido queimada a ponto de desaparecer, deixando os órgãos expostos, pulsando vermelho, sob a luz vermelho vivo do luar. Stannis se abaixou vomitando. O meio-elfo havia visto muitos homens morrerem empunhando sua espada. Ele tinha visto homens estraçalhados por trolls, mas isto era horrivelmente diferente. E Stannis sabia que a lembrança disto iria assombrá-lo para sempre. Um braço forte segurou-o pelos ombros, oferecendo conforto, compaixão e compreensão em silêncio. A náusea passou. Stannis se sentou e respirou. Ele limpou a boca e o nariz. Depois, tentou engolir a saliva e se sentiu nauseado. — Você está bem? Caramon perguntou preocupado. Stannis acenou com a cabeça, incapaz de falar. Depois, virou-se ao ouvir o som da voz de Sturm. — Que os verdadeiros deuses tenham piedade! Stannis, ele ainda está vivo! Eu vi a mão dele se mexer! Sturm engasgou. Ele não conseguia dizer mais nada. Stannis ficou em pé e caminhou, de forma vacilante, até o corpo. Uma das mãos queimadas e negras tinha se levantado das pedras, horrivelmente, como se tentasse pegar alguma coisa no ar. — Acabe com isso, Stannis disse rouco, sua garganta em carne viva por causa da bilis. — Acabe com isso, Sturm. O cavaleiro já tinha sacado sua espada. Depois de beijar o cabo, ele ergueu a lâmina em direção ao céu e ficou em pé, ao lado do corpo de Vendaval. Ele fechou os olhos e se transportou mentalmente para um velho mundo, no qual a morte em combate havia sido gloriosa e boa. Lenta e solenemente, ele começou a recitar o antigo canto fúnebre solâmico. Enquanto pronunciava as palavras que tinham tomado conta da alma do guerreiro e transportado-a para reinos de paz além, ele girou a lâmina da espada e a manteve suspensa sobre o peito de Vendaval. — Leve este homem de volta para o colo de Uma, além dos céus selvagens e imparciais. Dê a ele o descanso de um guerreiro e liberte a última centelha de seus olhos das sufocantes nuvens das guerras. Sobre as luzes das estrelas, permita que seu último suspiro se refugie no ar que acalenta. Acima dos sonhos dos corvos, nos quais somente o falcão se lembra da morte, permita que sua sombra suba até Uma, além dos céus selvagens e imparciais. A voz do cavaleiro sumiu. Stannis sentiu a paz dos deuses lavá-lo como água fresca que limpa.
acalmando sua dor e submergindo o horror. Caramon, ao lado dele, chorava silenciosamente. Enquanto eles olhavam, a luz do luar refletiu na lâmina da espada. Então uma voz clara falou: "Parem! Tragam-no para mim!" Tanis e Caramon levantaram-se e ficaram em frente ao corpo torturado do homem, cientes de que Lua Dourada deveria ser poupada desta visão horrenda. Sturm, perdido na tradição, voltou à realidade com um sobressalto e suspendeu o golpe final. Lua Dourada em pé projetava uma sombra alta e esguia, contra as portas douradas do templo, iluminadas pela luz do luar. Tanis começou a falar, mas sentiu de repente a mão fria do mago segurar seu braço. Estremecendo, ele puxou sua mão, livrando-se do toque de Raistlin. "Façam o que ela diz", o mago sibilou. "Levem-no até ela." O rosto de Tanis se contorceu de fúria ao ver o rosto sem expressão de Raistlin, os olhos sem compaixão. "Levem-no até ela", disse Raistlin friamente. "Não cabe a nós decidir sobre a morte deste homem. Isso cabe aos deuses."